Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, com a revista da Central Gospel. Nesse trimestre, na revista da Central Gospel, nós estamos estudando ícones do Novo Testamento. Esses ícones do Novo Testamento são personagens que marcam o Novo Testamento. Semana passada nós falamos de André. Semana retrasada tratamos de João, o discípulo do amor. E na lição de número 3 falamos de Lucas, um médico amado. Então, cada semana nós estamos tomando um discípulo. Na lição 2 tratamos de Mateus, o publicano. E na lição 1, falamos de João Batista. João Batista, Mateus, Lucas, João, André. Hoje vamos falar de Pedro. Pedro é uma figura interessante no Novo Testamento, não é? Pedro, ele é emblemático. E vamos aqui desconstruindo o mito para revelar o personagem. Há muitos mitos em torno de Pedro, inclusive alguns tentaram fazer de Pedro o primeiro papa, não é? Nós vamos desconstruir esse mito e vamos, na verdade, revelar esse personagem Pedro. Atos, capítulo 2, verso 14 ao 21, e o verso 38, no dia de Pentecostes, não é? Olha só, Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, João 21, verso 16, onde Jesus, falando a Pedro, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vamos então à introdução da nossa lição, uma palavra aqui introdutória. Simão, chamado Pedro, irmão de André, filho de Jonas, era pescador em Betsaida,
era pescador de Betsaida, mas vivia em Cafarnaum com a sua família. Mateus 4:18, Marcos 1, verso 29 e João, capítulo 1, verso 42 e 44. Nos relatos bíblicos, ele se destaca por sua intensidade e paixão. No entanto, em alguns momentos, Pedro demonstrou imaturidade e insegurança, se comportou como um Simão e não como um Pedro. Apesar das limitações impostas pelo pecado, o apóstolo evidenciava uma verdadeira devoção a Deus. Nessa lição, queremos propor para você uma visão equilibrada sobre Pedro e também incentivar a você a estudar as Escrituras, focando no texto sagrado, que realmente revela, evitando as interpretações exageradas ou especulativas acerca de Pedro. Para isso, nós vamos examinar o livro de Atos e também as epístolas de Pedro, que vai nos fornecer aqui um retrato mais equilibrado desse ícone, Pedro, na nova aliança. Falemos o primeiro ponto, um pregador transformado pelo Espírito. A trajetória de Pedro como pregador ilustra uma transformação extraordinária. Antes hesitante e impossível, ele se tornou uma voz poderosa do Evangelho no dia de Pentecostes. E isso se deu após o batismo com o Espírito Santo, confirmando que Deus usa até os mais improváveis para proclamar sua mensagem. Mateus, capítulo 14, versos 30 a 31, temos quando Pedro afundou e Jesus disse, homem de pouca fé. Lucas 22, 55, 57, temos aqui quando Pedro negou a Jesus, mas Atos 2, 41, vemos que com a pregação de Pedro, 3.000 almas, ou quase 3.000, foram agregadas à igreja. Falemos um pouco de Pedro antes do Pentecoste, o pescador de almas em formação. Antes do Pentecoste, Pedro enfrentava as limitações do seu temperamento, que era caracterizado pela impetuosidade e outras vezes pelo medo. Lucas 22, 55 a 57, Pedro negou a Jesus com medo. Jesus o chamou para ser um pescador de homens, enquanto lançava as suas redes no mar da Galileia. Mateus 4, 19, vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Como discípulo, Pedro presenciou milagres notáveis, como a cura de sua sogra, Marcos 1, verso 30 e 31, a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, verso 37 a 42, a transfiguração de Cristo, Mateus 17, 1 a 9. Pedro demonstrou grande fé ao andar sobre as águas, mas fraquejou diante do medo e afundou, Mateus capítulo 14, versos 28 a 31. Pedro também reconheceu a Jesus como o Messias, recebendo assim a promessa de liderança espiritual. Mateus 16, versos 16 a 19, sua linda declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Contudo, sua jornada foi marcada por instabilidades, incluindo a triste situação quando Pedro nega o mestre 3 vezes antes da crucificação, Lucas 22, versos 54 a 62. Arrependido, foi restaurado por Cristo e preparado para liderar a igreja nascente,
João 21, 15 a 17, Jesus também pergunta 3 vezes se ele o ama. E nas 3 vezes Jesus mandou Pedro apacentar. Falemos da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes marcou uma transformação radical, capacitando agora Pedro como um pregador ousado, inaugurando um novo tempo para a igreja. Atos, capítulo de número 2. No sermão de Pentecostes, Pedro teve uma palavra ungida. No dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou uma mensagem que marcou as gerações futuras. Baseando-se em Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, Pedro explicou que o derramamento do Espírito era o cumprimento das profecias dos últimos dias, Atos 2:17. Sua pregação, fundamentada nas Escrituras, foi profética, impactante e, melhor de tudo, resultando na conversão de quase 3.000 pessoas. Atos 2, verso 41. Esse sermão de Pedro não apenas inaugurou o nascimento da igreja, mas também revelou-nos o propósito do Espírito Santo: capacitar os crentes a testemunharem com ousadia e eficácia acerca de Cristo. Depois do Pentecoste, o apóstolo Pedro em ação. Após o Pentecostes, Pedro se destacou como líder do cristianismo primitivo. Ele iniciou sua pregação aos judeus em Jerusalém, mas a perseguição da igreja dispersou crentes para regiões como Samaria e mais tarde também ao mundo gentílico, Atos 8, verso 1. Em Samaria, Pedro consolidou o trabalho de Filipe, promovendo a unidade entre o apóstolo e os novos convertidos, Atos 8, 14, 17. Posteriormente, também na costa mediterrânea, ele superou dificuldades e diferenças socioculturais, tais como de não entrar na casa de um gentil. Mas Pedro, depois da visão que teve, anunciou o evangelho a Cornélio, um centurião romano, marcando também assim o início oficial da igreja entre os gentios, ou a missão aos gentios, Atos capítulo 10. Vamos ao ponto 2, o apóstolo de milagres e maravilhas. Após o derramamento do Espírito Santo, o ministério do apóstolo Pedro ganhou maior consistência, impactando comunidades, atraindo multidões à fé em Jesus. Falemos de algumas curas e milagres que aconteceram no ministério de Pedro em Atos. A cura do coxo, e foi um testemunho de poder. Pouco após a ressurreição de Cristo, Pedro e João subiram ao templo para orar, quando encontraram um homem coxo desde o nascimento. Atos capítulo 3, verso 1. Com autoridade divina, Pedro declarou: Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Atos 3, verso 6. E o homem foi instantaneamente curado. Esse milagre, realizado pelo poder do nome de Jesus, transformou espiritualmente não só aquele homem, mas Jerusalém, atraindo muitos à mensagem da salvação. E mais, quase 5.000 almas foram agregadas à igreja. Atos 4, verso 3. A multidão maravilhada
foi desafiada, assim, a reconhecer a autoridade de Cristo ressuscitado. Falemos ainda da cura de Enéas, um testemunho de restauração. Em Lida, Pedro encontrou Enéas, um paralítico que jazia numa cama havia 8 anos. Atos 9, 32 ao 35. Com uma simples declaração de fé, Pedro afirmou que Jesus o curaria, e o homem foi imediatamente restaurado. O impacto dessa cura foi tão profundo que todos os habitantes de Lida e Sarona, ao testemunhar o milagre, se voltaram para o Senhor. Essa cura reafirmou as maravilhas que eram realizadas por Pedro, que era uma evidência viva e atuação de Jesus agindo por intermédio do seu apóstolo. Vamos ao ponto 2.3, a ressurreição de Dorcas, um testemunho de vida. Quando Dorcas, uma discípula reconhecida por suas boas obras, faleceu em Jope, os discípulos buscaram a Pedro, na expectativa de um milagre. Atos 9, 36 a 42. Seguindo o exemplo de Jesus, ao ressuscitar a filha de Jairo, Marcos 5, 22 ao 42, o apóstolo orou fervorosamente e Dorcas foi restaurada milagrosamente à vida pela autoridade divina. Esse evento trouxe alegria à comunidade cristã e confirmou que o evangelho vence a morte, enquanto o amor de Cristo continua operando por meio de seus servos. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, o escritor Pedro, guiado pelo Espírito. Embora fosse considerado indouto por seus contemporâneos, Pedro revelou em seus escritos sabedoria espiritual e profundidade pastoral, que só podem ser atribuídos à sua experiência com Jesus e à capacitação do Espírito Santo, Atos 4, 13. Apesar de alguns estudiosos duvidarem que Pedro seja de fato o autor das duas epístolas que levam o seu nome, 1 Pedro e 2 Pedro, sustentando sua defesa no fato de que o vocabulário e o estilo literário utilizados são muito rebuscados para um pescador iletrado e indouto. A tradição da igreja afirma que Pedro o é, mas ele também é o escritor das duas epístolas. Vamos então falar delas. A primeira epístola de Pedro, esperança em meio ao sofrimento, é o tema. A primeira epístola de Pedro, escrita em meio à perseguição, foi dirigida aos cristãos da Ásia Menor. 1 Pedro 1:1, Capadócia, também envolvida nessa história, que enfrentavam provações severas, possivelmente intensificadas durante o governo de Nero. Com um tom pastoral, Pedro enfatizou a importância da perseverança e de uma vida reta, destacando que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. A carta de Pedro exorta a santidade e a submissão, apontando para Cristo como exemplo supremo de obediência em meio ao sofrimento. 1 Pedro 2, 21 ao 24. E encoraja os fiéis a permanecerem firmes, confiando na glória futura que supera as dificuldades terrenas. Falemos da segunda epístola, advertência e fidelidade. A segunda epístola de Pedro adota um tom de urgência, alertando os cristãos contra
os falsos mestres, escarnecedores, que buscavam desviar a igreja da sua fé. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 7. O apóstolo também reafirma na segunda carta a sua autoridade apostólica, conclamando o discernimento e a rejeição da imoralidade, enquanto condena a arrogância dos opositores do Evangelho. Também temos em 2 Pedro uma visão escatológica. Pedro, no capítulo 3, descreve o dia do Senhor e incentiva a paciência, lembrando que o aparente atraso na volta de Cristo reflete a longanimidade divina para com os pecadores, que deseja que todos se arrependam e conheçam a verdade. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 ao 13. Vamos ao quarto ponto da nossa lição. Lições da vida de Pedro para a nossa jornada de fé. As vivências, transformações e ensinamentos de Pedro nos convida a refletir profundamente sobre nossa própria caminhada com o Senhor Jesus. Vamos ao 4.1, a oração. A oração como fonte do poder e transformação. Por meio da oração, Pedro estreitou sua comunhão com Deus, tornando-se um canal de milagres e revelações espirituais. Um exemplo marcante foi a ressurreição de Dorcas, Atos 9, 36 a 42, que nós mencionamos no tópico 2.3 da nossa lição. Outro momento crucial ocorreu em Jope, na casa de Simão, o curtidor, onde Pedro teve uma visão celestial que o levou a um arrebatamento e levou a compreender que a mensagem de Cristo deveria alcançar também os gentios, assim rompendo fronteiras, inaugurando a evangelização entre os não-judeus, Atos 10, verso 9 a 16. Pedro nos ensina que a oração é o alicerce de uma vida espiritual sólida, assim como ele vivenciou momentos cruciais de intercessão e entrega a Deus, Atos 9, verso 40, e Atos 10, verso 9. Somos também chamados a cultivar a comunhão constante com o Pai. É na oração que encontramos força para enfrentar provocações e discernimento para seguir a vontade divina. 4.2. Obediência a Cristo. Um caminho de fé e confiança. A disposição de Pedro em obedecer ao chamado de Jesus, mesmo distante de suas limitações, nos inspira a confiar plenamente no Senhor. Ao lançar as redes sobre a palavra de Cristo, Lucas 5:5, e ao caminhar sobre as águas, Mateus 14, 28 a 31, Pedro demonstrou que a fé tem o poder de superar o medo e abrir caminho para experiências sobrenaturais. 4.3. O compromisso com a palavra, a base para a verdade. A pregação de Pedro, profundamente enraizada nas Escrituras, nos desafia a priorizar o estudo e a prática do texto sagrado. Seu discurso em Pentecostes, Atos 2, 14 a 41, repleto de referências proféticas, destaca que é pela autoridade da palavra que encontramos direção para a vida e proclamamos o Evangelho com eficácia, superando fraquezas pela graça de Cristo. Pedro
teve a honra de receber a intercessão de Jesus antes de enfrentar sua maior provação. Lucas 22, 31 ao 32. Satanás pediu para se andar, mas eu estou orando por vós, e quando tu te converteres, Pedro, ajuda teus irmãos. O mestre aqui revelou que Satanás desejava testar os discípulos, mas ele, o mestre, orou para que a fé de Pedro não vacilasse. Sua trajetória ensina que nossos fracassos não definem quem nós somos. Embora Pedro tenha negado Jesus, ele foi restaurado de forma misericordiosa pelo próprio Cristo, em João 21, verso 15 a 17, que o confirmou aqui como líder entre os apóstolos. Assim como Pedro, podemos acreditar que Deus, em sua graça, transforma nossas quedas em oportunidades para manifestar sua glória. Vamos ao 4:5. Dependência do Espírito, a chave para a vitória. Após o Pentecoste, Pedro tornou-se um porta-voz, corajoso, cheio do Espírito Santo, Atos 4, verso 8 a 13. Essa capacitação é um lembrete poderoso que não caminhamos sozinho e muito menos fazemos a obra de Deus sozinhos. É pela presença do Consolador em nossa vida que encontramos força e direção para cumprir o propósito eterno do Altíssimo. Conclusão. A Igreja Católica identifica Pedro como fundamento da Igreja, colocou ele até como primeiro Papa, com base na declaração de Jesus em Mateus 16, versos 17 a 21. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. No texto original grego, os termos Petros para Pedro e Petra para rocha sugerem um contraste interpretativo. Também há aqui uma mudança de pessoas. Tu és Pedro, mas tu és Pedro, segunda pessoa do singular. Sobre esta terceira pessoa do singular, edificarei minha igreja. Então a pedra não é Pedro. Pedro é uma pequena pedra na construção, mas a grande rocha, a pedra verdadeira é Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns entendem que Petra também se refere à confissão de Pedro sobre Jesus como filho do Deus vivo, enquanto outros vê como uma figura central nesse momento. No entanto, as Escrituras afirmam que Cristo é a verdadeira rocha que sustenta a igreja por toda a eternidade. O próprio Pedro declarou isso. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. 1 Pedro 2,4. Também temos em 1 Coríntios 3,11 Jesus como fundamento. Efésios 2,20. Embora rejeitemos a ideia de Pedro como o primeiro Papa, não devemos ignorar sua liderança na igreja primitiva, que é incontestável. A Bíblia não registra detalhe sobre os últimos dias de Pedro, mas fontes históricas relatam que Pedro foi martirizado por ordem do imperador Nero entre os anos 64 a 68. Apesar de suas fragilidades, Pedro glorificou a Deus tanto em sua vida quanto em sua morte, e ele nos deixou lições preciosas sobre oração, fidelidade à palavra, submissão à vontade divina. Seu maior ensinamento, porém, é esse: em Cristo, nossas limitações são superadas, pois Ele é poderoso para nos levantar em meio às adversidades, como levantou Pedro no mar quando afundou.
Mateus capítulo 14, verso 30 a 31. Vamos às atividades para fixação. De acordo com a lição de hoje, quais são as 3 dimensões do ministério de Pedro? E aqui vai a resposta. Pregador transformado pelo Espírito. Segundo, apóstolo de milagres. E terceiro, milagres e maravilhas. E terceiro, escritor guiado pelo Espírito. Essas são as marcas de Pedro. Transformado como pregador, apóstolo de milagres e maravilhas e escritor guiado pelo Espírito. Que Deus te abençoe. Semana que vem, iremos estudar outro ícone do Novo Testamento. Vamos falar de Paulo. Paulo, um legado de fé, dedicação e graça. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nesse canal, nós comentamos 5 lições de escola dominicais. Comentamos a revista da CPAD, a revista da Betel, a revista da CADB. Comentamos também a revista da Central Gospel, que é essa, e comentamos a revista da Conimadeb, da Assembleia Deus Cristo para Todos, pastor presidente Gilmar Santos. Então, entre no nosso canal, aproveite os comentários dessas lições, mesmo que seja aluno dessa classe da Central Gospel, você pode estudar também em nosso canal as outras lições. Além disso, temos no playlist uma coleção 259 pastas, com mais de 7.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Há bastante conteúdo em nosso canal para abençoar a sua vida. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, subscreva e seja parte desse conhecimento bíblico disponível para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.